Tem uma coisa que eu fico refletindo bastante, que eu penso muito, que é o primeiro contato que uma menina negra, que uma mulher negra tem com a sua ancestralidade. Quando ela se percebe ali negra, quando ela percebe a sua personalidade, quando ela percebe as suas características. E eu fico sempre pensando que o que eu gostaria e o que eu acho que é mais enriquecedor, o que eu acho que é mais enriquecedor é que essa mulher, que essa menina, perceba que ela é negra a partir de exemplos bons. Nega, que é nega, não nega. Ser nega não. Nega, que é nega, não nega. Ser nega não. Nega, que é nega, não nega. Ser nega não. Nega, que é nega, não nega. Ser nega não. Nega, que é nega, não nega. Ser nega não. Nega, que é nega, não nega. Ser nega não. Os manos daqui, para os manos de lá. Se você se considera um negro, pra nego será bom. Nega. Eu nasci no pior gueto parisiense, com um pai africano da Gâmbia que foi migrante e minha mãe é francesa, então sou mestiça. Então tive a oportunidade de conviver nos opostos, de muita pobreza e de muito luxo. Tentou então contar um pouco de minha história, como eu consegui entrar na melhor escola francesa, a Sciences Po Paris, onde fiz um mestrado em management da mídia, e como me tornei também jornalista, apresentadora na televisão francesa, e como eu tentei não deixar a sociedade, que talvez não queria ver uma afrodescendente subir em escalas da elite, como desconstruir isso e como eu peguei ferramentas no meu caminho para ir onde eu queria ir, não me achar mais uma vítima do sistema. Eu sou filha de militante do movimento negro, então desde criança esses assuntos eram discutidos em casa, né, pelo meu pai, que era militante, e conforme eu fui crescendo, eu achava importante discutir, mas eu senti necessidade também de trazer a questão de gênero. E eu sou de Santos, e aí foi quando eu comecei em 2000, por aí trabalhando na Casa de Cultura da Mulher Negra de Santos. Eu estava na adolescência, assim, para mim foi muito importante, para a questão da minha autoestima,
para a questão de eu conhecer a minha história, isso me fortaleceu muito, ter esse contato, né? Conhecer outras mulheres negras, militantes, conhecer mais da minha história. Então, a partir daí, isso me fortaleceu muito, eu acho, para a pessoa que eu sou hoje, assim. Então, eu já tinha, depois que eu trabalhei lá, eu fiquei com isso em mente, que era isso que eu queria para minha vida. Então, independente do que eu fosse fazer, o que eu fosse estudar, eu ia trazer essas questões para o meu campo de trabalho, meu campo de atuação, ia viver disso, né? Porque ser mulher negra é o tempo todo resistindo, é o tempo todo tendo que lidar com essas questões diariamente, a gente não tem folga nenhuma, né? Infelizmente. Então eu trouxe isso como uma maneira também de repente, ajudar outras mulheres e também de dar continuidade a que muitas antes de mim começaram. Minha ferramenta de trabalho são as palavras, né? E eu me especializei nas palavras, né? Tanto na literatura, né? Que tenho um trabalho com poesia, quanto no jornalismo, né? Que é o meu ganha-pão. Eu me formei, eu sou da segunda turma que fez faculdade pelo ProUni, né? Que é um programa do governo, e pela categoria de cotas raciais, né? Então eu costumo dizer muito isso, porque se eu sou a Elisandra que eu sou hoje, tanto como poetisa como jornalista, foi através de políticas públicas. A gente sabe que o racismo está aí, ele vai aparecer em todas, né, você com diploma ou sem diploma, né, mas a educação também, eu acredito nela como ferramenta de luta, né, então quem tiver oportunidade e puder persistir, porque infelizmente o vestibular ainda é muito excludente, né, a gente que vem da periferia, a gente tem um ranço em relação à academia, dessa coisa deles virem nos estudar como objeto. Então, a gente pode estar lá, a universidade precisa da gente lá. Trabalhando como consultora, tributarista, trabalho no ramo tributário, na área tributária, por excelência. Só que eu me apaixonei por direitos humanos. Eu comecei minha carreira, assim, eu sempre gostei muito de estudar. Eu sou contadora, eu me formei em contábeis pela PUC São Paulo e depois que eu me formei, eu comecei a trabalhar com empresas de auditoria, consultoria, eu fui auditora, eu fui consultora tributária, eu fui controller na minha área tributária, né, na área contábil, e depois passou, né, essa área, eu quis me especializar e foi aí que eu fiz a minha caminhada. Num determinado tempo eu fiquei na dúvida se eu faria uma especialização, uma pós-graduação, né, em cima da área tributária, da área contábil tributária. Como eu tinha muito contato com advogados, então nada me veio mais justo na mente do que trabalhar com direito. E eu fui fazer um curso de direito, porque eu não tinha como me especializar em tributária na área contábil, então eu fui fazer um curso de direito. Quando eu cheguei na faculdade, em Rio dos Palmares, que foi onde eu me formei em Direito, eu me apaixonei pela área de Direitos Humanos. Aí eu não só me especializei na área tributária, que eu fechei assim com 10, né? Eu era aluna nota 10 em tributário, por causa da minha primeira formação, e eu comecei a trabalhar com Direito, mas na área de Direitos Humanos. Então eu fiz o pro bono. Eu sempre falo, né? A minha área financeira é que impulsiona a tributária. Agora, a minha área social, minha área emocional, minha área de paixão é direitos humanos. Sou mulher preta, periférica, sou médica veterinária, atuo na cidade de Campinas e mais um fruto das políticas de ação afirmativa. Como toda mulher preta, todo jovem preto periférico, né, que sonha estar num curso elitizado, como o meu curso tanto que eu fui a única mulher preta formada da minha turma. Toda a minha história, todo o meu engajamento político, racial, social, veio de uma frase que meu pai me falou quando eu tinha 9 anos de idade. Ele disse assim: Jéssica, você é preta, você é pobre e você é mulher. Você vai ter que provar sempre o triplo do seu valor, qualquer coisa que você for fazer. Mulher negra em um país como o Brasil é um desafio grande, né? A gente tem aí uma tripla luta em relação ao racismo, né? Lutar contra o racismo, contra o machismo e também a questão financeira, né? Que as mulheres negras ela tá na base da pirâmide, né? Aquela coisa toda, e são as que recebem menos, né? Então tem, né, essa tripla luta
Mas também tem muitas coisas que é muito bonito, né? De ser mulher negra, né? De estar aí sendo representatividade de alguma forma, né? Que a mulher negra em si, ela que resistiu muito até agora, né? Infelizmente a gente, por exemplo, hoje a gente tem um quadro aí de genocídio da juventude negra, né? Que a maioria desses jovens são homens, né? Quando a gente pensa na violência da mulher, é outra, né? É outra situação. Então as mulheres negras, né, estão à frente aí de várias lutas. As mulheres negras passam por várias formas de opressão, né, e de violências, né, que a gente passa, que não é só a violência doméstica, né, a gente tem a violência de todo dia, que é não ter a casa, não ter o trabalho, não ter a educação, não ter a creche para os nossos filhos para que a gente possa trabalhar, a violência, né, das polícias, né, que a gente enfrenta aí nas periferias, né, a violência, por exemplo, do mau atendimento na saúde, né? Então, hoje a gente também tem um quadro aí muito grande das drogas, né? Que está atingindo muito os nossos jovens, né? A gente vive aí denunciando já de geração a geração, eu sou uma sobrevivente, outros da minha geração também são, que é o genocídio da juventude negra, né? Que é, no ponto de vista meu particularmente, né, e a gente discute no movimento de mulheres negras e no movimento negro em geral, que o racismo ele é institucional. Eu me engajei em direitos humanos enquanto mulher e enquanto negra, porque eu vi o tanto de injustiças que eram cometidas nessa área, né, principalmente nos presídios femininos. A condição da mulher ela é muito inferior, é lógico, a condição, hoje a gente vê que o sistema prisional está muito sobrecarregado e muito difícil, mas para a mulher e para a mulher negra isso é muito mais cruel do que para um homem ou para uma mulher branca. Então eu comecei a trabalhar com as mulheres apenadas, comecei a trabalhar com as famílias, e isso aqui assim me envolveu e tem me envolvido até hoje, tanto que nós estamos montando um centro de ex-alunos na faculdade para poder trazer esses exímios profissionais, né, da área, né, que são os exímios profissionais advogados negros, advogadas negras, para poder fazer alguma coisa em prol da nossa sociedade, da nossa comunidade, dos nossos negros, né, que estão sendo, a gente tem visto aí na mídia, estão sendo vitimados, estão sendo mortos, assassinados, o genocídio, né, que já se fala de genocídio do jovem negro. E o que a gente está fazendo? Nós precisamos reagir, nossa população negra, né? E temos reagido denunciando o extermínio da juventude negra, porque se você não tem a juventude, você não tem uma continuidade. Eu moro em São Paulo já tenho 44 anos, moro em São Paulo já há 43 e vim pra cá com a minha mãe, nós somos da Bahia, e a minha mãe deixou meu pai com tudo que ela tinha, todas as mordomias lá, e veio comigo sozinha pra cá, começou a trabalhar, ela é enfermeira, trabalhava de dia, de noite em hospitais, me criou sozinha. E quando eu era pequena eu falava pra ela, falei assim, mãe, eu quero ser motorista de caminhão. Porque eu ficava olhando aquelas reportagens lá no Globo Repórter e eu achava lindo aquelas mulheres dirigindo aqueles caminhões enormes. E eu queria, falei assim, eu quero ser motorista de caminhão, que eu quero estar viajando nas estradas. Não, minha mãe falava assim, não, você não pode, porque vai ficar longe da mãe. Eu falei assim, não, mãe, eu vou viajar. Você não vai casar? Eu falei assim, não, que casar? Eu quero passear.
Mas a vida me proporcionou, né, outro caminho, e eu tive filhos. Então eu pensei, não, com filho eu não posso estar viajando, não posso estar na estrada, né? E minha filha já tinha 7 anos de idade, ela começou a ter dificuldade na escola. E eu tive que levá-la numa psicopedagoga. E um desses caminhos, eu fui na região do Taboão, lá em Diadema. Passou um ônibus por mim e tinha uma mulher dirigindo. Eu olhei assim, aquele ônibus grande, eu falei assim, olha, parece caminhão, acho que eu vou ser motorista de ônibus. E realmente eu entrei na empresa lá de Diadema, que hoje já está até junto com essa também. Comecei a trabalhar lá e foi muito bom, foi um aprendizado, eu aprendi muito lá, tudo que eu sei até aqui, que eu continuo aprendendo, né? A gente aprende todos os dias. Eu aprendi lá. E aqui também. Foi muito bom. Foi uma escola. Eles pegaram a gente... Não tínhamos experiência, as mulheres, nenhuma. E foi muito gratificante. Juntou a necessidade, né, que eu estava precisando trabalhar, com a realização, né? E eu fiquei lá 4 anos, depois eu saí, descansei uns 3 meses em casa, falei assim, não, vou voltar a trabalhar. Aí eu já tinha uma bagagem, já tinha experiências, né? E foi quando chamaram na empresa, que era Para Todos, que hoje é MOB. Comecei muito precoce no futebol, comecei com 12 anos, saí de casa com 12 anos e tive sim o apoio do meu pai e da minha mãe. E comecei no Juventus, né? Juventus, para quem não sabe, no futebol feminino é um clube também onde que resgata essas meninas novas para fazer um trabalho de base muito legal. E acabei caindo no Santos, né? Um time que é o do coração do meu pai também, que meu pai gosta muito do Santos. E desde então estou aqui no Santos, a família toda orgulhosa. O futebol feminino eu principalmente já passei vários preconceitos, racismo também. E agora como o futebol feminino está melhorando, está sendo transmitido, então esse preconceito está sendo um pouco quebrado também em visão à televisão. Mas em alguns jogos já passei muito preconceito também, por ser mulher, por estar jogando. Tem que lavar louça, não tem que jogar futebol, tem que fazer outras coisas, não tem que ser atleta. E eu acredito que realmente, por causa da cor, por causa de ser mulher, que é um futebol masculino, ninguém é igual a ninguém. Cada um tem suas diferenças, só que cada um tem que saber respeitar suas diferenças. Eu já passei por umas situações das pessoas perguntarem se eu não tinha coisa para fazer em casa. Eu acho que as pessoas estão dentro dessa ideia mesmo de que a mulher tem que ficar em casa e lavar roupa e passar roupa. E o que acontece é que quando a gente vai para a rua, as pessoas tentam chegar na gente para falar variadas coisas que envolvem estão em volta dessa ideia. Se eu não tenho alguma coisa para fazer em casa, uma senhorinha já me perguntou na rua, um rapaz perguntou se eu ia fazer florzinhas no muro, que, eu não vejo qual o problema se eu fosse fazer florzinhas, né? Mas, são as ideias de que a rua é predominantemente masculina. Quando eu entrei na empresa, ela tirou todas as mulheres, colocou na mesma linha, e uma vez, inclusive, tinha um passageiro, um senhor, que entrou no ônibus, ia entrar no meu ônibus, olhou assim, ih, mulher, não vou não. Aí eu falei, não, tio, tudo bem, vai no próximo, só que a linha toda só tinha mulher. Foi muito engraçado, e ele desceu mesmo para esperar o próximo. Acho que aquele dia ele foi a pé para onde o destino dele era longe, né? Ele ia para Piraporinha, foi muito engraçado. Tá nesse espaço você ser observado de todos os ângulos, por todas as pessoas, das pessoas se perguntarem o que você está fazendo ali na rua, delas passarem e te perguntarem. Eu levanto, saio, pego minhas tintas e eu vou para a rua pintar o dia inteiro. Então isso eu acho bacana, porque eu abro outros caminhos de que a mulher não tem que só fazer isso, porque eu acho que não tem mesmo.
Eu acho que o lugar da mulher é onde ela quiser mesmo, igual muitas pessoas falam hoje em dia, e realmente é verdade. Porque senão você segue nessa ideia e você fica escravo de ideias até o fim da vida e vai repassando isso para seus filhos, para netos. E eu não sou a favor dessa ideia. Pensar na mulher negra no Brasil é pensar em espaços de exclusão. Essa mulher negra, ela ocupa esses espaços. A revelia de qualquer título universitário. Sim, nós vemos hoje muitas outras mulheres negras em alguns espaços com relativo poder. E eu digo relativo poder porque, normalmente, pensando politicamente, a mulher negra ela ocupa espaços em secretarias, ministérios que não tem dinheiro. Então aí já é um grande problema para mim. A pessoa está lá nos representando num espaço político onde não tem verba própria para poder fazer políticas públicas para a população negra ou para as mulheres negras. E isso é muito ruim. Então nós temos que pensar nisso. Penso muito na questão da representatividade da mulher negra. Pessoas, de forma geral, no Brasil, têm uma dificuldade imensa em votar em pessoas negras. E em mulheres negras, então, isso já se torna algo incrível. A gente tem que entender que nós somos mais da metade da população brasileira, mas nós não estamos no poder. Nem no, judiciário, nem no executivo e nem no legislativo. Nós não estamos no poder e nós precisamos estar no poder. Não adianta ter apenas uma Secretaria da Igualdade, de Promoção da Igualdade Racial, e os outros ministérios nós não estarmos. A gente tem que estar lá. E não é impossível isso. É possível. É possível. É só você estudar. O saber é a única coisa que ninguém vai tirar de você. O resto vai, mas a sabedoria não. Ela fica aqui, na tua cabeça. Então eu espero que essa juventude, seja as meninas jovens e os rapazes jovens, entendam que é importante sim fazer a luta e que um dos espaços onde você se empodera é na política. Então a gente tem que estar antenado no que acontece no mundo. Não adianta dizer, eu não quero saber de política, porque a política é que faz as diferenças e cria os preconceitos. Então, quando você não tem oportunidade de entrar numa universidade pública, onde o ensino é de qualidade, você não está competindo para ter acúmulo suficiente para ser o nosso próximo presidente ou a nossa próxima presidenta, ser nosso senador ou nossa senadora. Então, a luta, ela também tem a ver com a política. Sarará crioulo. Bom, eu acho que a gente, de alguma maneira, vive um momento super propício para discutir como é que se dá a representatividade da mulher negra na sociedade. O cabelo ele vem como esse elemento super definidor, né, da nossa presença no mundo. É a forma como a gente se comunica com o mundo e a forma como o outro olha para a gente também. Eu me sinto feliz de poder usar o cabelo que eu uso. Eu me sinto feliz de poder, hoje, ter o meu cabelo do jeito que ele é e não precisar alisar, prender ou esconder, né? Que é o que a gente costumava fazer ali na década de 80, 90, início de 2000. Para mim, que há muitos anos venho trabalhando a minha imagem, trabalhando a minha relação com o cabelo e profissionalmente, pensar em empoderar e inspirar outras pessoas, inclusive crianças, é algo que não tem valor, assim, não tem dinheiro que pague, né? Então, eu acho que quanto mais meninas, quanto mais mulheres, quanto mais mães, professoras e crianças entrem nessa corrente, se torna algo fundamental para a gente pensar essas relações e principalmente discutir esse lugar que o racismo, que a gente sofre com o racismo através do cabelo. Sempre gostei do meu cabelo, sempre gostei desse cabelo afro, né, black. Quanto mais volume, melhor, é o que eu costumo dizer.
E, por incrível que pareça, até em alguns trabalhos como modelo, eu já passei por algumas situações desconfortáveis, onde eu chegava para, sei lá, talvez fotografar e o produtor, o maquiador, pediu para baixar um pouco o cabelo, porque estava chamando muita atenção. E eu sempre era a única negra. Não basta só proclamar que o cabelo é crespo, cacheado, né? Porque assim, não é nada contra. Assim, a identidade da gente tem que estar para além da aparência. Não é eu me vestir colorido, com brinco, com roupa afro, com torso, com não sei o quê, que eu estou fazendo a luta. Porque hoje nós vivemos num mundo capitalista, de consumo. Então hoje eu estou vendo aí, por exemplo, dessas ondas de cacho, não sei o que, barari barará, já está acontecendo aí um momento em que as mulheres estão fazendo, como nos Estados Unidos estão fazendo, que promovem essas sessões com mulheres jovens sobre cacheados, não sei o que, bababá, e estão vendendo produto. Então você está comprando um produto de uma empresa, às vezes, que explora o trabalho escravo, inclusive negro, entendeu? Então não é só dizer que é fazer o movimento de cacheado ou de crespo, não sei o que, isso não quer dizer que você está fazendo a luta, você está dando visibilidade para a questão racial, para o ser negro ou ser negra, mas não está fazendo efetivamente a diferença na luta do dia a dia. E fazer a diferença não é eu comprar produto de beleza para botar na minha cabeça ou passar por um torso na minha cabeça bonito. Ele tem a ver com a sua atitude todos os dias, da indignação que você tem todos os dias quando você levanta, o filho da sua vizinha foi morto pela polícia ou pelas drogas, ou o seu sobrinho, o seu primo, o seu irmão não tem vaga na escola, não tem emprego que merece, enfim, você também não consegue fazer a sua faculdade, a sua universidade. Então, essa indignação que nos leva à luta. Por isso que não basta somente você estar na moda, do que dita moda. Tem que estar na indignação para fazer a luta. A Preta estava falando aqui de uma coisa que rolou de uma menina que, enquanto era trançada, ela chorava. Porque a mãe dela, que é negra, não se aceita. E o medo que essa mãe tem da filha ser discriminada, ela prefere alisar o cabelo daquela criança. E isso é uma mutilação muito grande, isso é uma dor muito grande. Eu posso sair um pouco desse ângulo, desse contexto, porque eu nunca precisei alisar o meu cabelo, né? Mas eu também sofri muito com isso, porque eu também, quando criança, eu queria fazer parte daquele universo negro e eu não era aceita porque o meu cabelo não era crespo o suficiente para eles. Então eu não tinha que estar lá. E pro branco, eu era tão negra quanto eles, e eu não tinha que estar lá. Então eu fiquei assim, perdida, aonde que eu me encaixo então? Se eu não sou tão uma coisa e não tão outra, né? E a gente vê que tem muitas meninas que passam por isso, tá? Independente da tez dela muito escura ou não, elas passam. A gente acha que não. Eu achei que isso tinha mudado de 30 anos atrás, quando eu era pequena, mas não mudou. Não mudou porque o conceito de ser negro não está inserido dentro de nada no que a gente vive. Não está. Não está inserido dentro, ainda infelizmente, de muitas escolas, não está inserido dentro de nada. Em casa, os pais não têm essa consciência e muitas vezes não é por quererem não ter, é porque não foi dado a eles isso, sabe? O direito de você conhecer. Diante disso, a gente precisa se fortalecer. É uma olhar para a outra, é uma admirar a outra, é valorizar o que você tem de mais bonito, é não ter vergonha em entender a sua própria beleza, negar que a sua beleza e que seu cabelo e que a sua boca e que o seu olho sejam elementos de uma beleza exótica. Você não é exótica, você é bonita. Você é linda, você tem o seu caminho, tem o seu visual, a sua personalidade.
Antes de saber do pente que penteia meu cabelo, procure saber da força de quem rege a minha cabeça. Estude sobre a história daqueles que me antecedem e saiba o valor do sangue que percorre as minhas veias. Antes de saber do pente que penteia meu cabelo, vá perguntar ao seu povo o que ele fez do meu. Vai ouvir sobre miséria, genocídio, violência, ouça bem e não se esqueça, pois meu povo não esqueceu. Antes de saber do pente que penteia meu cabelo, leia, veja, sinta e ouça o que ensina aos meus irmãos. E se estiver pensando em samba, futebol e capoeira, somos grandes referências, mas não termina aí não. Antes de saber do pente que penteia meu cabelo, saiba que a luta segue, extinguirá a opressão. Ao nos encontrar nos fóruns, consultórios, presidências, reprima seu preconceito, acostume-se à visão. Saiba, não é qualquer pente que penteia meu cabelo e não aceito qualquer nome para lhe dar definição. Crespos são os fios que tranço, prendo, solto e não aliso. Ruim é sua ignorância, duros os meus versos são. Sou a Mirella, arte educadora no Museu Afro Brasil. Trabalho aqui principalmente trabalhando com o público a questão de contar histórias sobre um outro viés. Contar a história do Brasil sobre o viés da perspectiva do negro. Então sempre que a gente está aqui com a população, com as pessoas que vêm aqui, a gente tenta trazer essa abordagem, valorizando o que a população negra trouxe de fato para o Brasil, o que os africanos contribuíram na construção do nosso país. Então, valorizando o conhecimento e a sabedoria de vários povos africanos e como esse saber e esse conhecimento persiste e resiste até hoje nos nossos dias atuais. Tem um vídeo norte-americano que coloca crianças negras numa sala e em frente a essas crianças colocam duas bonecas, uma branca e uma negra. E aí perguntam para a criança qual que é a boneca mais bonita. A criança fala, a boneca branca. Qual que é a boneca má? É boazinha, é a boneca branca. E aí depois perguntam, qual que é a boneca má? É a boneca negra. Depois dessas duas perguntas, eles fazem uma terceira pergunta para a criança, que é negra. Qual boneca você se identifica? Qual que parece com você? E aí várias crianças ficam quietas, não conseguem dizer. Somente uma menina fala, é aquela ali, que é a boneca negra. Então é um vídeo que fala muito dessa questão do preconceito e racismo que acontece, das crianças não se enxergarem ou se observarem na mídia e não se identificarem. Então tudo que é para elas é a versão do branco. E isso a gente percebe, por exemplo, nesse vídeo feito, que a criança se identifica mais com a boneca branca do que com a boneca negra. Bem, eu faço bonecas desde 2000, sou professora formada, atualmente arte educadora, bonequeira. E isso começou de uma necessidade, né? Assim, eu vi uma banca de jornal, uma revista com uma boneca negra, eu fiquei alucinada, falei, não, vou comprar porque eu acho que esse é o caminho para mim, assim. Foi tudo muito rápido, né? Na verdade, eu digo que foram os ancestrais que falaram, Lúcia, vou dar um toque para você perceber que você precisa trazer essa alegria, essas bonecas negras, trazer essa identidade para as crianças. Então, você vende essa revista. Eu acho que foi mais ou menos isso, porque foi um estalo. Aí eu comecei aos poucos costurar, fazer bonecas de pano e levar para a escola, levar para meus alunos. Nessa época eu lecionava, levava para a escola, para as crianças, a gente brincava com as bonecas, escolhia nome. Ela ficava lá enfeitando a sala, enfim, sempre buscando a questão da identidade. Mas como a sala ela é mista, né, tanto como crianças brancas como crianças negras, eu tinha assim, dois pensamentos. Um era, um grupo dessas crianças, que é das crianças negras principalmente, a gente vai trabalhar com autoestima. E o outro grupo é para conseguir perceber as diferenças e lidar bem com isso, porque esse é o caminho, né? Nós somos diferentes e é interessante essa diferença, da diferença que vem as riquezas. Aí eu comecei a fazer bonecas, levava para a escola, depois eu comecei a participar de alguns eventos e a partir de 2006 eu saí da escola, resolvi dar um outro rumo na minha vida e comecei a levar essas bonecas para eventos de cultura negra, onde a gente estava num espaço que eu poderia aprender e também trocar experiências com as pessoas. E dessas experiências eu poder levar para outros espaços, para as bases, levar para as escolas, levar para a periferia, levar para grupos de mulheres. E sempre através das bonecas, que era o caminho que eu encontrei de trabalhar com essa questão. E foi assim, esses quase 15 anos, são momentos de muito aprendizado. Todo dia eu aprendo. Agora mesmo eu sei que quando eu ver o trabalho das meninas, eu vou ver estilos de bonecas diferentes e ver que elas encontraram os seus caminhos para fazer essa boneca e para se identificar com ela e para depois mostrar para outras pessoas, para fazer com as crianças, para levar para festinha ou para fazer para geração e renda, porque as possibilidades das bonecas são várias. Nega!
Moraes, eu sou mãe da Lulu Lili Acessórios, é minha filhinha caçula. Ela nasceu em 2012, a intenção era só vendas de acessório e aí com o tempo ela foi se tornando um apoio, né? Ela foi se tornando ela ganhou vida mesmo, né? Ela se tornou uma filha. Hoje eu trabalho, além da venda dos acessórios, eu tenho um grupo de mães que participam comigo dos desfiles, dos eventos, dos convites que são feitos, e essas mães vêm, né, na verdade, às vezes porque acham bonitinho, porque acham estiloso, porque acham da moda. Só que quando elas chegam, elas se deparam com um grupo forte, né? Elas se deparam com uma pessoa que está pronta para recebê-las, e daí a gente vai descobrindo várias coisas, elas vão se abrindo e vão deixando suas histórias. Eu recebo essas mães que as filhas ou os filhos sofreram racismo ou estão sofrendo algum tipo de preconceito, ou até elas mesmas estão passando por algum tipo de preconceito, seja no trabalho, seja em casa, seja no ambiente familiar. E então elas vêm até mim primeiramente com a compra de acessório. O acessório é o gancho, né, para recebê-las, e depois elas vão se abrindo e a gente vai descobrindo histórias e a gente vai trabalhando. Eu tenho crianças hoje que, no primeiro momento, assim, quando eu vi, elas nem olhavam para mim, elas ficavam de cabeça baixa, elas não desfilavam, só desfilavam com os pais. E hoje elas já grudam na minha mão, na minha perna, já querem botar um laço grande, já querem ficar com o cabelo solto. Então a gente vai vendo a diferença, né? Cada desfile. E assim, o nosso contato é muito por Facebook, né? É o WhatsApp, conversando, a gente quase não se encontra, a gente se encontra mais nos eventos. Então assim, é uma fala meio virtual e o trabalho consegue ser feito. E assim, a cada desfile, a cada encontro é assim um processo, né? E um progresso. E o mais legal é que elas sabem hoje que elas são bonitas, né? A criança negra, ela não acredita que é bonita, né? Então esse trabalho é importante para isso, é autoestima e afirmação. Hoje elas sabem que são bonitas, elas sabem que elas olham uma câmera, elas fazem pose, e coisa que não acontecia, né? Era uma vergonha, era um medo, era uma dúvida, será mesmo que eu sou bonita? E hoje elas têm certeza disso. Então eu acho que o nosso trabalho é importante para isso, é afirmação e autoestima lá em cima. Hoje a gente vive num mercado que a beleza da mulher é a beleza europeia e a beleza esquelética, né? E o meu trabalho desconstrói tudo isso. Por quê? Porque é importante a gente mostrar a beleza da mulher na sua totalidade. E a mulher não tem um corpo padrão. Cada mulher tem um corpo. É claro que o mercado da moda vai ter que se adequar para atender esses corpos, né? Mas eu acho que é importante a gente dizer que, por exemplo, dentro do meu trabalho, a gente sempre trabalha do P ao GG. E dependendo de algumas peças, até o extra GG. Para a gente poder atender com excelência a esses corpos, que não são iguais e que não tem que ser iguais, né? Eu fico muito feliz de, dentro da nossa proposta, a gente poder trazer sempre a beleza plus size. Baseando em pesquisas, a gente sabe que hoje mais de 70% da população brasileira é uma população dita como sobrepeso, que não é aquela população que a gente vê nas mídias, que são voltadas para uma mulher magra, uma mulher com traços europeus, e ao qual remete isso como padrão ideal, né? E aí o Africa Plus Size, ele vem fazendo esse trabalho de desconstruir tudo isso, aonde a gente mostra essa questão da mulher atual, que é a mulher brasileira, que no caso, como eu te falei, é a maioria, e também tem a questão de que mais de 50% da população brasileira também é negra. Então a gente coloca isso como referência e como importância de visibilidade. A mulher que é gorda, a gente não tem que ter medo de falar dessa mulher, e menos ainda de mostrar essa beleza. Do mesmo jeito que a gente tem a mulher que veste P, que a gente chama de mignon, a gente tem a mulher que é plus size. E ela é tão bonita quanto a outra. E eu acho que
Nós que trabalhamos com a estética, com a beleza, com o vestuário, a gente tem que ter essa preocupação. O que eu vejo que é algo que é muito importante ser enfatizado é que, assim, se tratando algo voltado para a minha questão pessoal, eu fui uma pessoa que sempre busquei também ser vestida bem, de estar bem com a minha autoestima, de estar sempre, assim, no caso, visualizando o meu lado positivo, né? E, assim, eu percebo que muitas vezes essa busca foi uma busca muito dificultosa na minha vida, né? E que foi algo que em muitos momentos me trouxe a baixa estima. Porque justamente naquela questão de você ver que você é algo que a sociedade exclui no sentido como mulher, como preta e como gorda, então assim, cada vez mais assim, invisível. Nosso trabalho está diretamente ligado à autoestima dessas mulheres, né? Então a gente tem que ofertar sim peças que transitam do P ao GG. Quando a gente fala de empoderar, eu acho que vai muito de encontro a isso mesmo, assim, dessas mulheres se vestirem, se sentirem bonitas, se sentirem desejáveis, né? Delas se sentirem seguras, se sentirem bem. E se a gente puder fazer isso tudo atrelado à identidade, aí eu acho que a gente trabalha com valor agregado. Dentro do Africa Plus Size e Fashion Week Brasil, eu pude me realizar nesse sentido e percebi que foi um reflexo para outras mulheres também, né? No sentido de que a gente busca o nosso melhor também e assim, a mulher ela vive em constante transformação. Um dia ela é filha, outro dia ela é mãe, e o corpo se transforma, então a gente nunca está num processo num processo não mutável. Cada mulher é única, cada mulher tem a sua beleza. E isso não pode passar pelos centímetros. Para mim foi muito bom descobrir isso, que houve um prefeito de Paris negro em 1879, que o inventor da geladeira é negro, da antena parabólica, do marca-passo, do telefone celular. Então, de ver todos esses negros pioneiros, cientistas, inventores, e como eles não entraram nos livros didáticos. Falar da importância da Lei 10.639, eu acho que para a gente, né, em termos de educação no Brasil, eu acho que é a última grande avanço em termos de políticas públicas no país. Apesar de que, para todos nós ativistas, né, e que trabalhamos com relações raciais e educação, a gente sabia que não ia ser fácil, até porque ela é uma lei de 2003 para cá, né, a gente está em 2015, são 12 anos da lei. E, no entanto, a gente está ainda, em algumas instâncias, num processo de convencimento das pessoas que a lei existe, da importância da lei. E é claro que não seria fácil, porque falar na 10.639 é você pensar num processo de reafricanizar um currículo. Sempre estudei em escola pública e no decorrer da minha trajetória eu nunca obtive escritores ou protagonistas negros de referência. E isso sempre foi um tormento na minha vida, assim. E isso foi um impasse sempre. Daí eu me formei, eu sou bibliotecária de formação, fiz minha graduação. E na graduação eu não vinha caminho, não vinha outros escritores, né, para ter referência como mulher negra. Reafricanizar o currículo num país com essa forma, com essa estrutura que a gente tem aqui, não seria nada fácil, porque a gente mexer em ideologias, né, antes de qualquer coisa. E só que a gente está aí tentando, com todas as dificuldades, porque
O brasileiro tem muito problema de assumir que é racista, né? Não assumindo em termos de atitude, mas de se colocar na primeira pessoa, apesar de tudo que a gente vê no nosso dia a dia, que tem o tempo todo, todas essas atitudes a gente vê no dia a dia do racismo, mas ele tem dificuldade de verbalizar muitas das vezes. E essa dificuldade faz com que não veja a necessidade de a introdução de determinados conteúdos, não vê a necessidade de mudanças de algumas práticas ideológicas, porque o único padrão que nós temos aqui, que é o padrão da brancura, ele é o padrão que atende a todas as necessidades, né? Então, são as necessidades estéticas, as necessidades educacionais, as necessidades de entretenimento. O padrão branco do Brasil, ele dá conta disso. E o que a gente vem cada vez mais falando é de que esse padrão não dá conta de nada disso. Muito mais do que se respeitar, do que incentivar a igualdade, o que a gente pede é de que respeite as diferenças. A gente não fala igualdade, a gente está falando de diferença, de respeito às diferenças. E nesse sentido, o chão da escola, a escola nunca esteve ausente desse processo, porque a escola é formada por pessoas, né, que têm um papel dentro do espaço escolar, mas voltam para casa, dormem, veem televisão, né, têm suas religiões, têm a sua forma de ler o mundo. E hoje a gente quer trabalhar exatamente com essas pessoas. E aí, nesse sentido, a Lei 10.639, ela vem exatamente propor isso, reafricanizar essas histórias infantis, reafricanizar essas histórias na medida de que uma diversidade seja contemplada não só com conteúdos de texto, como conteúdos de imagem. Reafricanizar uma literatura que sempre representou negros e negras no espaço da rua, sem nenhuma representação no espaço da casa, e a gente traz narrativas para dentro da casa, com afetividade, a gente traz narrativas com afetividade, com humanização das relações, porque o espaço da rua sempre foi o espaço onde estivemos representados, sem família, sem casa, sem relação de convivência entre os nossos, nenhuma. E, nesse sentido, essa literatura traz ressignificar essa história oficial, que é uma história que não nos representa, né? Já que nessa história oficial a gente está sempre representado numa perspectiva de subordinação, a gente nunca é representado numa perspectiva de protagonismo. Infelizmente, a nossa educação ela é uma educação racista, machista. Né? A escola deveria ser um espaço onde esses assuntos deveriam ser trabalhados e a gente conseguiria mudanças significativas na sociedade em relação à mentalidade. A gente já está trazendo esses assuntos desde cedo para os jovens, mas infelizmente acaba sendo um espaço de muita reprodução de violência. Então eu acho que é um diálogo, né, entre os dois. E a escola tem a questão da evangelização que está rolando. Eu tenho vários amigos professores e professores negros que tentam colocar realmente a 10.639, a lei de inclusão de história afro-brasileira nas escolas, nos alunos, para eles conhecerem os escritores, só que eles são renegados, são sabotados, porque a coordenação não quer, a direção não quer, porque acham que é coisa de negro, é coisa do demônio, né? Assim, e a evangelização está vindo isso para romper mesmo, para romper não, mas aumentar mais esse abismo que existe. E ela vai lá e as crianças elas ficam até em dúvida, né? Em dúvida, confusa, e elas acabam tendo depressões, porque tudo aquilo que foi passado para ela é errado, ela é errada, ela é feia, né? Então por que a existência dela, né? A Lei 10.639 de 2003, que obriga o ensino da África e da cultura afro-brasileira nas escolas, só que infelizmente não é cumprido. Não há, de certa maneira, uma fiscalização para ver se as escolas estão cumprindo. E, além disso, os professores também despreparados para lidar com essa questão, porque a gente também precisava preparar os professores para lidar com isso. Então, tem a lei lá, mas não se faz o trabalho, e deveria fazer. A Lei 10.639, ela versa sobre o ensino da história africana e afro-brasileira. Agora, acontece que assim, não está fazendo parte do currículo
escolar. Embora alguns governos sejam sensíveis, façam formação com o professor, a realidade na escola, na sala de aula é outra, o professor não sabe aplicar o que ele aprende, embora, por exemplo, a gente tem aí o MEC que fez vários materiais para que os professores pudessem trabalhar essa lei na sala de aula. Isso se agrava quando o professor é evangélico. Aí piorou, porque se a gente vai tratar da religiosidade matriz africana ou de outra parte da história, ele diz que aquilo é macumba, que aquilo é coisa do demônio, e não faz e não deixa fazer. Então, a luta de alguns poucos professores, que são, no meu conjunto, a maioria do professorado são mulheres e a maioria também são negras, né? A gente tem alguns professores negros, mas as professoras negras que têm compromisso com a Lei 10.000, com a questão do combate ao racismo, são verdadeiras heroínas tentando lutar, dando murro em ponta de faca para fazer trabalhos voltados para a aplicabilidade da Lei 10.639 nas escolas. Então nós precisamos que o alunado também comece a exigir isso. É claro que a gente sabe que é um trabalho contínuo, porque você muitas das vezes não encontra pares dentro das escolas. Você hoje em dia é inegável que tem uma questão religiosa que acaba orientando o ensino ou a rasura desses conteúdos dentro das escolas, né? Você, de acordo com a orientação religiosa da direção, da professora. E isso é muito importante deixar registrado, porque fé cada um tem no que você quiser. Agora, a sua fé não pode impedir que o seu aluno tenha conhecimento da sua origem, da sua história e da resistência do seu povo, independente da religião que você tenha. É bem isso, assim, é isso que eu vejo assim, nas escolas, os alunos de ter uma dúvida, de até ter um número grande de pessoas que saem da escola, né? Não querer estar lá, querer estar em outro lugar que ele é visto, que ele é reconhecido, que normalmente principalmente o aluno negro, porque o aluno negro tem outras influências, ele traz às vezes a musicalidade, a questão do funk entra na escola, a questão do rap entra na escola, e isso também é encarado como coisa ruim, né? Não tem uma parceria, né? A escola, a vida dele social, a vida dela social, a vida dela cultural, assim. E eu, como mulher negra, eu tive nesse estágio que eu falava, na escola eu odiava quando chegava dia 13 de maio, é uma coisa horrível, porque acho que eu passava os 3 anos na invisibilidade. Quando eu chegava em maio, eu era vista, mas era vista num modo totalmente pejorativo, né? Vista como escrava. A escola tem sido excludente, cada vez mais o alunado negro tem saído da escola, né? Os jovens negros não estão agora nem terminando o ensino médio, que está ficando pior ainda, né? Isso é pior para a gente. Então, com muita dificuldade, a gente concluiu-se o ensino médio. Agora, a escola está cada vez mais colocando o aluno negro para fora da escola, né? Há uma exclusão total do aluno. Então, a gente precisa começar a pensar um novo conceito. E eu acho que a gente tem muitas frentes para combater, para que a gente possa implementar. Mas se a gente parar para pensar, de 1888 para cá, a gente está aí falando de praticamente 127 anos pós-abolição, e a gente sabe que o que nós avançamos foi único e exclusivamente por conta do povo negro do Brasil, porque a luta racial no Brasil não é uma luta da população branca, é uma luta da população negra. E eu acho que se a gente tem algumas sociedades como a norte-americana que já avançou um pouco mais, é porque alguns outros setores também se encamparam na luta e a população negra de lá economicamente conseguiu avançar numa proporção diferente da nossa. Mas aqui, esses 27 anos de leis de ações afirmativas, 10.639, cotas para o funcionalismo público, cotas para a universidade,
é uma luta do movimento social negro organizado. As cotas não era uma coisa recente dessa nova geração, é de uma geração lá dos anos 20, 30, da Frente Negra Brasileira. Abdias do Nascimento, lá atrás, falava sobre isso. Então parece que é novo, mas não é. A escola tem que conhecer nós, as mulheres que estão fazendo agora, as escritoras agora. Kilsan, Débora Garcia, Jennifer Nascimento, Elisandra Souza, né? Todas essas mulheres. Miriam Alves, que não estava nas escolas, tem que estar agora. Todas nós temos que estar nas estantes, nas escolas, para as crianças lerem a gente, né? Conhecer a gente, a Tula Pilar, né? E valorizar essa mulher negra escritora, sim, senhor. A gente é escritora, né? A gente é artista. Por que não? O que nós temos, que eu acho importante também, é a leitura de Carolina de Jesus. Carolina de Jesus, ela foi uma trabalhadora doméstica, depois foi uma catadora, né, de materiais recicláveis, morou numa favela, e os livros dela, o Quarto de Despejo em especial, mostram o dia a dia de como era viver. Então você vive naquele período, e se você, ao pegar o Quarto de Despejo, você vai ver que ele também se encaixa para os dias atuais. A favela é que está mudando. A favela de madeira de Carolina hoje é uma favela de concreto, de outros elementos, porque eu moro aqui no Macoab, em que é uma favela de andares, né? Um em cima do outro e de concreto. Mas a nossa história, a história das mulheres negras, não é diferente da Carolina e do tempo em que Carolina viveu, né? Então eu acho muito importante a leitura de Carolina de Jesus. Eu ia chegar aqui em São Paulo, um político muito famoso, que era o Lucas Nogueira Garcês, e aí eles pegaram todos os o pessoal que estava na rua, fizeram um caminhão e jogaram na favela. Por isso, os despejados, quarto de despejo. Aí ela conseguiu umas tábuas aqui na Avenida Brasil, que é uma distância até razoável do Canindé, carregou na cabeça, fez o barraco ela mesma, e aí valorizava muito o estudo. Ali, quando dava enchente, ela nadava e levava os meus irmãos para a escola. Eu ainda estava na escola, mas meus irmãos, ela levava nas costas. Então ela dava muito valor ao estudo, a vida inteira. E ela fazia a gente ler muito. A gente lia muito, a gente cantava muito, tocava violão, tinha comida, cantava. Se não tinha, cantava-se. E aí, depois nós fomos... Ela ficou muito desgostosa, né? Porque eu também não entendo, porque onde foi tanto dinheiro dela, por mais que ela tivesse gastado, é complicado, né? Eu sei que ela pegou muito bem na rua, ia dentro de casa, ajudava muitas pessoas, tinha fila de gente pedindo as coisas lá em Santana, né? Em Santana nós levamos benquista, porque chegou lá uma escritora, favelada, negra, mãe solteira, com 3 filhos e meus irmãos vindo da favela. Você imagina como é que eles chegaram ali, num lugar de elite. Nossa, meus irmãos perturbavam ali. E aí, hoje você vem aqui, você filma aqui rapidinho. Antigamente vinha aqueles ônibus, aqueles fios na rua, tudo incomodava. Ela adorava valsas vienenses. Tinha na maior altura, dançava, né? Namorava muito. Tinha muito namorado. Então tudo isso incomodou. Aí ela se desgostou, comprou esse sítio em Parelheiros com o dinheiro de um filme que a gente ia fazer na Itália, eu e meu irmão. E aí mudamos para lá e ela começou a se interessar pela leitura. Ela queria aprimorar, ela sabia com PH, ela não tinha concordância verbal. E aí eu comecei a ensiná-la, porque eu era muito boa em português, redação assim já era top. Então ela começou a aprender, sempre interessada, então eu falo que a minha primeira professora, minha primeira aluna foi minha mãe. Que eu ensinava, corrigi muitos livros dela, e meu irmão datilografava. Então, e ela a vida inteira, ela falava que queria que eu fosse professora, e sempre preocupada com o estudo. Deixava de comer, mas não deixava de mandar a gente para a escola. E a gente ia tudo descalço, ia com fome para a escola, andava quilômetros, com as mãos duras de frio, ia para a escola.
olhava caderno, ia nas reuniões. Então é isso que eu tenho que falar da Carolina. Para mim além de mãe, né, uma pessoa inteligentíssima. Escrevia dia e noite, né, aflorava assim, as ideias dela. E aí, como ela sempre quis ter uma filha velha Eunice, né, velha Eunice e professora. Então acho que eu consegui aí alguma coisa para estar contente aí onde ela está, né? As meninas verem que nossa condição, a gente foi escravizada aqui nesse país, mas a gente tem história, né? Antes, em África, muitas eram rainhas, princesas, e aqui as meninas precisam saber quem foi Luísa Maim, que lutou contra a escravidão, as meninas precisam saber quem foi a Qualtune, Dandara. E isso não é contado nas histórias. Talvez eu, criança, se eu soubesse quem tivesse sido a Qualtune e Dandara, talvez a minha infância tivesse sido diferente, não tivesse sido tão dolorosa. Minha cor é tão bela quanto a minha história, construída com dor, orgulho, resistência e glória. Trago na pele a cor da noite, reluziu, brilhou a açoite. Tesouro negro é a cor da coragem. Sou gente que age, tentam, mas não me ferem. Sabe como é? Perseverança com luta, sem perder a fé. Se soubesse o valor que a minha raça tem, daria a palma da mão pra ser escura também, hein? Nega. Uma coisa que eu acho errado, muito errado, no meu povo, que eu amo, meu povo que é maravilhoso, mas que meu povo faz errado, sabe? Meu povo não tem uma segunda opção. Eu trabalho do quê? Eu trabalho de babá, tá? E o que mais? Não, eu só trabalho de babá. Se manda embora, fica descabelado. Não, você tem que trabalhar de babá, mas você tem que ter um curso de manicure, sabe? Você tem que trabalhar sei lá, de motorista, mas você tem que saber ser empregada doméstica, sabe? Eu falo pro meu filho hoje ele trabalha. Ele é produtor do Racionais e do Mano Brown. E ele tem a marca dele, porque ele tem que ter uma segunda opção na vida. Ele tem que ter. Ele tem a Moe, trabalha na marca dele. Entendeu? A Domênica, ela quer ser o quê? Ela quer ser atriz, ela é o Mano Brown de saia, vai fazer o quê? Ela é o Mano Brown de saia, igualzinho a ele. Ela quer ser atriz, mas eu falo pra ela, você tem que ser atriz, mas você tem que saber fazer uma outra coisa, você tem que ter uma opção. Eu sou advogada? Tá legal, eu sou advogada, mas eu sei dirigir. Eu sou motorista, eu posso ser motorista de uma perueira. Se eu posso ser uma perueira, uma perua aí, vou trabalhar de perueira. Ah, mas eu sei dirigir, mas eu também sei lavar, passar e cozinhar. Eu posso ser uma empregada doméstica, eu tenho uma outra opção. Né? Ah, eu sou... se eu não der certo como perueira, eu sou cabeleireira. Eu fiz o curso de cabeleireira. Eu posso trabalhar de cabeleireira. Então, se eu não conseguir levar minha vida como advogada, eu vou ser motorista. Se não der motorista, eu vou ser doméstica. Se não der doméstica, eu vou ser cabeleireira. Entendeu? Então é isso que eu falo. A gente tem que saber fazer as coisas. Né? Tem que saber fazer as coisas. Porque na hora de uma necessidade, no meio de uma crise, você se vira. Minha dica é para você que sonha em praticar um esporte, seja qualquer coisa que você fizer na sua vida, que você vá em busca, que você corra atrás, tanto no futebol quanto na vida. A gente vai encontrar barreira, vai encontrar preconceito, vai encontrar dificuldade, mas para não desistir, não abaixar a cabeça e na primeira dificuldade querer largar o seu sonho. Corre atrás, vai em busca. Se for o sonho de ser um atleta, de praticar um esporte, vai atrás, mas também tem que ter alguma coisa por trás. Hoje eu sou atleta, mas eu sou formada em administração de empresas. Então você quer ser atleta, você é pequeno, você é jovem, seja atleta, mas seja atleta e seja um bom estudante. Igual minha mãe sempre me apoiou, ela me apoiou porque além de eu jogar, eu estudava direitinho. Então faz seu papel em casa, faz o seu papel na escola, que você vai ter o apoio dos seus pais, vai ter o apoio da sua família e vai ser visto com outros olhos também. Meu recado é esse para você não desistir, para você ir atrás, que tudo que a gente pensa a gente é capaz de fazer. É importante você correr atrás dos seus objetivos, porque foi através de eu ter corrido, eu ter batalhado, eu ter conseguido, que aqui eu criei as minhas filhas fazendo uma coisa que eu gosto. Isso é prazeroso. Então eu trabalhei bastante, consegui criá-las bem. Hoje elas estão grandes já, uma tem 20, outra tem 22 anos. Já estão na faculdade, já estão bem encaminhadas. Eu também estou fazendo faculdade, porque antes não dava, para criar filho
e fazer faculdade, mas elas hoje estão bem encaminhadas e eu resolvi fazer porque eu também sempre gostei de estudar. Então eu resolvi fazer, estou fazendo pedagogia para agregar com um curso que eu já tenho, que gosto muito, que é a Libras, porque eu ficava assim angustiada quando entrava um surdo no meu ônibus e eu não conseguia falar com ele, eu achava aquilo, meu Deus, como que eu vou falar? Às vezes a pessoa pede uma informação, você não sabe como comunicar, falei, preciso aprender, e eu não conseguia um curso que fosse compatível com os meus horários de trabalho, então foi difícil. Aí eu passei um período em casa e foi quando eu consegui fazer o curso. E hoje eu já consigo me comunicar com eles. Então entra surdo no ônibus, eu converso, normalmente eles ficam surpresos. E isso é legal porque eu fico realizada, mais uma realização, porque foi uma coisa que eu almejei, né, corri atrás, consegui. Meu nome é Milene Ramos, eu sou juíza titular da 20ª Vara do Trabalho da Zona Sul de São Paulo. Sou também juíza diretora do mesmo fórum. É uma profissão que eu exerço há 21 anos. A minha mensagem para as mulheres negras é de que elas sempre ousem sonhar, que elas acreditem nos seus sonhos, porque eles são possíveis. Não importa quão difícil seja a realidade pessoal de cada uma, é sempre possível se sobrepor a todas essas dificuldades e conseguir realizar os seus objetivos. Um fator que eu acho bastante importante é que a mulher negra é vista no seu desenvolvimento pessoal e também no desenvolvimento dos seus filhos. A educação é um dos caminhos, né, ou até pode-se dizer que é o melhor caminho para se conseguir atingir os objetivos. É algo que não importa o quão seja racista a sociedade, a situação de discriminação pessoal que se está vivendo, o que se adquire com a educação não pode ser retirado. Tem uma mulher negra muito famosa na França que faz esgrima. Ela começou pequena, também veio de uma família humilde, conseguiu crescer na vida como esgrima. Então essa é uma oportunidade que você pode agarrar, e realmente eu agarrei essa oportunidade e estou crescendo justamente na vida com isso, com as oportunidades que a vida nos dá. Às vezes a oportunidade me deu um esporte, mas ela poderia ter me dado uma faculdade, poderia ter me dado um emprego muito bom, entendeu? Então a gente tem que literalmente agarrar as oportunidades. Então eu agarrei essa oportunidade com unhas e dentes e estou dando o meu máximo para conseguir o meu objetivo, que agora é a classificação olímpica. Buscar pelo sonho, né? Porque é o nosso sonho, a gente tem que viver o nosso sonho. Porque se a gente for depender dos outros, a gente não vive, definitivamente. A gente tem que fazer as coisas pela gente, tentando não ser tão egoísta, mas respeitando o outro, entendeu? A sua opinião pode ser diferente da minha, mas a gente tem que se respeitar e fazer com que as pessoas cresçam. Porque o povo brasileiro, a mulher brasileira é muito forte, sabe? Eu vejo isso pela minha mãe. Minha mãe é o maior exemplo pra mim. E como ela conseguiu me sustentar, sendo mãe solteira e tudo, fazendo salgar pra fora, é uma coisa realmente que infelizmente me emociona muito. Então, pra batalhar pela vida, batalhar pelas nossas coisas, porque a gente é um povo forte, que aprende qualquer coisa que foi ensinada pra gente, sabe? Que, nossa, eu nunca vi pessoa tão feliz e batalhadora como o povo brasileiro. E a esgrima me deu muitas oportunidades de conhecer muitos países fora, conhecer pessoas. E, tipo, eu sinto muita falta do Brasil, eu sinto falta desse calor humano, eu sinto falta de como as pessoas levam a vida felizes, sabe? Então a gente tem que acreditar e correr atrás do nosso sonho. Entenda que você, mulher negra, é referência. Você é referência para sua irmã, você é referência para as crianças, para as nossas crianças que precisam ver nós, mulheres negras, em todos os lugares. A mulher negra, sim, pode conquistar vários cargos e isso é necessário, ela enxergar isso. Não espere que a televisão mostre isso, a televisão não vai mostrar. Isso parte de você, mulher negra. Então empodere-se, seja forte, seja firme, seja linda como você já é. A sua autoestima tem que estar super afinada e alinhada com você, sabe? Tem que existir um equilíbrio entre quem sou eu, o que eu posso fazer, quais são as dimensões que eu posso palpar.
tem que ser... você tem que gostar muito de você, de saber quem você é. Porque eu nunca dei muito ouvidos pra... ou você tem que ser melhor do que fulana, você tem que estudar mais porque o seu caminho é um pouco mais difícil. Não, a minha família, minha mãe e meu pai sempre falaram que eu tinha que estudar, que ser alguém na vida, não melhor do que a outra pessoa. Porque quando você tem que ser melhor do que a outra pessoa, já fica estranho, já fica engraçado, porque você não está estudando para ser melhor, você está estudando para ser alguém. Eu tenho um orgulho muito grande de ser professora e negra. A minha filha é dentista, né? Meus filhos são todos formados, e eu nasci lá na favela, e nem por isso eu me droguei, nada disso, foi para frente. E a minha mãe sempre incutiu a leitura. Tem que ler, tem que estudar, tem que saber conversar, tem que saber a riqueza de propriedade, saber o que está falando. Eu me acho uma excelente professora, e eu estou para aposentar agora, mas eu quero me aposentar do jeito que eu comecei, cumprindo tudo, passando o que eu posso para as crianças, para os alunos, para os pequenos, porque eu dou aula aqui para os pequenos, depois agora eu vou para lá, vou pegar uma 5ª série de 10 anos, e vou pegar uma turma de 14 anos, vou pegar uma turma de 17 anos, então eu pego toda a faixa etária, e todos eu faço a mesma coisa. É isso que eu queria deixar, principalmente para as meninas negras, que não precisa entrar para as drogas, se prostituir, porque a minha mãe teve uma vida terrível. Minha mãe nasceu lá em Sacramento, foi espancada, veio a pé, passou fome, mas hoje é uma reconhecida mundialmente, né? Nome de escolas, teatro, saraus, livros editados, conhecida pelo mundo inteiro, nos Estados Unidos, que é uma febre, Carolina Maria de Jesus. Então, o que eu posso falar é que eu tenho orgulho de ser filha da Carolina Maria de Jesus. Quero ver as novelas mostrar a mulher negra em cargos de liderança, em posição de liderança, ver ela advogada, ver ela médica, ver ela manager, e não sempre como faxineira. Eu fui chamada pela Rede Globo para fazer uma novela que se chamava Celebridade, e eu fui muito criticada na época porque era uma personagem que ela se repetia dentro da imagem do negro ator pobre brasileiro, né? Quer dizer, todas as atrizes que eram chamadas para trabalhar, elas eram empregadas domésticas, elas sempre tinham uma ligação com o trabalho doméstico, né? E não que isso seja vergonha para ninguém, muito pelo contrário, né? Minha mãe foi empregada doméstica, mulheres incríveis da minha família foram empregadas domésticas e mudaram esse quadro com o tempo. Mas as pessoas me criticavam porque eu era uma das protagonistas de uma Turma do Gueto, era uma menina de sucesso, e de repente eu iria fazer uma empregada doméstica na Rede Globo. Não muito certo, porque a empregada doméstica só durou 5 capítulos, logo o autor entendeu que o meu lugar não era aquele, e acabei interagindo com outras personagens que também faziam com que a novela acontecesse. O problema é eles confinarem a gente somente a isso, como se a gente não pudesse ser outras coisas. E quando eles fazem isso, eles estão nos reduzindo a uma condição de objeto, estão retirando a nossa humanidade e essa complexidade mesmo do ser humano, que de ser várias coisas e várias outras possibilidades de existência. Eles reduzem as nossas possibilidades de existência. Então isso é muito difícil quando você é criança, você ligar a TV e você não se vê ou só se vê dessa forma. Olha quantos negros que a gente tem no país, olha a porcentagem da população negra e olha a porcentagem de atores, de atrizes, de jornalistas negras na televisão. São números díspares, né? Parece que não condiz com a nossa realidade. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa também de negros ali em todos os processos, em todas as etapas do processo, para que a nossa voz realmente seja ouvida. Eu, por exemplo, uso da dança, né, a corporeidade, que é poética, e uso da literatura como 2 grandes instrumentos, 2 grandes ferramentas para se pensar a questão da exclusão e, a partir daí, pensarmos de que forma queremos a nossa inclusão. Sim, eu quero a inclusão da mulher negra, sim,
em vários espaços, de várias formas, porque nós temos uma forma de pensar e temos uma metodologia de atuar que é muito mais comunitária, muito mais de ouvir, e eu acho que esse país precisa aprender um pouquinho conosco a forma de compartilhar saberes e dividir o pão, etc. e tal. Eu tenho muito orgulho de dizer que eu venho de origem humilde, que eu sou filha de uma servente de escola pública, que eu já fui servente de escola, eu fui operária de fábrica, eu fui telefonista, eu fui auxiliar de escritório, andei de trem, carreguei marmita, né? E quando tentei arranjar o primeiro emprego, não consegui, porque havia um anúncio na época que dizia: precisa-se de moça de boa aparência. E eu achava que a gente tivesse vestida limpinha, podia conseguir emprego, mas não era, não podia ser negra, só que eu não sacava isso. Aos 19 anos que eu fui procurar meu primeiro emprego, onde eu nunca me encaixava, onde tinha certos padrões, onde eu nunca era boa o suficiente, mesmo tendo mais estudo, mais conhecimento, até mais experiência do que outros candidatos. Porque às vezes hoje eu me sinto um pouco... Eu já não me sinto muito assim não, mas às vezes é triste, né? O Vale te traz o seu carro e nunca acha que o carro é seu, quando tem mais 4 pessoas esperando. Sempre o carro bonito ou mais caro é do outro. E quando eu chego e falo: não, esse carro é meu, eles se assustam. Mas por que o espanto? E meu sonho é que um dia a cor da pele seja um detalhe como a cor do cabelo. Eu acho que um povo, ele se faz forte quando ele sabe de onde ele vem. Quando ele se vê pessoas, ele se vê uma comunidade. E eu acho muito interessante que todos os artistas, tudo que a gente assiste, que é fora do nosso país, né, é comunidade. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, eu estou assistindo uma série de documentários, e aí o pessoal fala assim: dentro da nossa comunidade, a nossa comunidade é pacífica, essa comunidade haitiana, a comunidade negra americana. Aqui, quando se fala em comunidade, a comunidade é do morro, não sei do que é lá na periferia, aquela coisa ruim, tudo que não, ruim, tem, né? não tem asfalto, não tem escola direito e é muita bandidagem. Isso é comunidade. A palavra que fala comunidade é uma reunião de pessoas, um grupo de pessoas que vivem em harmonia num determinado local e que mantém aquilo bem. Mas não, aqui a palavra comunidade ela é totalmente marginalizada. Então, quer dizer, a criança e o adolescente e o pai e a mãe que vivem dentro desse lugar entendem comunidade como sendo uma coisa ruim. É tão intrínseco isso, é como se fizesse parte da pele, do DNA deles, que é imperceptível, vai sendo só transmitido. Mas aí a pessoa acaba ficando com vergonha de ser quem ela é. Exatamente, ela tem vergonha de ser negra, ela tem vergonha de ser periférica, de morar onde vive, de estudar em uma escola periférica. A gente mora na periferia. Morar na periferia é que você não está incluído nas políticas da cidade. Então, a gente necessita que os governantes, a cada governo que assume a gestão de uma cidade como a cidade de São Paulo, tem esse olhar para incluir a periferia. Porque também há uma vontade sempre que a gente continue na periferia. Então a gente precisa tomar cuidado do que são essas políticas, né? Porque ninguém nos quer circulando na zona sul, onde a classe social é diferente. O tempo todo a gente é ensinado a se negar, né? Então é bem... Quando você faz o outro, o diferencial, né? Consegue se reconhecer, né? E depois que você se reconhece, que você não se nega mais, o outro pode achar você feio, pode achar que você... Porque vai ser o olhar do outro, não vai ser mais o seu olhar, né? Porque o racismo, ele vence toda vez que a gente acredita que a gente não é capaz, né? Então, quando a gente consegue, como uma música como essa, dizer ao contrário, a gente ganhou um ponto aí. A gente sabe que alguém a gente consegue atingir, né? Não é heroísmo, né? É sobrevivência, né? Despertar potencial de vida é sobrevivência pra gente, como povo, né? Como luta, como história. Quando
dizem para uma menina negra, ou dizem para o jovem negro, para a população negra, o discurso da igualdade, do somos todos iguais, isso nos enfraquece. Porque nós não somos todos iguais, nós somos todos diferentes e todos merecem ser respeitados. Eu acho que aí muda o foco. Então nós somos diferentes. E por isso somos bonitas. Nós somos diferentes e por isso merecemos respeito. Não é porque nós somos iguais. E não tente apagar a minha ancestralidade. Eu não quero. Eu acho muito importante a gente pensar na mulher negra e de uma forma extremamente positiva e o tipo de contribuição que ela tem para dar. E eu vou dizer para vocês, nós temos muitas contribuições para dar, sim. A gente precisa ser ouvida. Espero que muitas mulheres queiram ser como eu. Ousadas, abusadas. Não cala a boca não. Fala, briga, enfrenta, mete os peitos. Sou abusada sim, senhor. Senão estaria limpando o chão até hoje. E digo para as mulheres que vamos à luta, para frente, não pode retroceder, entendeu? E buscar mesmo, gritar por esse direito que é nosso. Nega que é nega, não nega ser nega não, meu amor. Nega que é nega, não nega ser nega não. Nega que é nega, não nega ser nega não. Nega que é nega, não nega ser nega não. Nega que é nega, não nega ser nega não. Nega que é nega, não nega ser nega não. Eu não nego, não posso negar. Nega que é nega, não nega ser nega não. Nega que é nega, não nega ser nega não. Nega que é nega, não nega ser nega não. Nega que é nega, não nega ser nega não. Nega que é nega, não nega ser nega não. Então, nega que é nega, não nega ser nega não. Nega que é nega, não nega ser nega não. Nega que é nega, não nega ser nega não. Nega que é nega, não nega ser nega não. Então, garotada, o recado que eu deixo para vocês é esse. Corre atrás, porque vale a pena. E nega que é nega, não nega ser nega não. Nega que é nega, não nega ser nega não. Nega que é nega, não nega ser nega não. Nega que é nega, não nega ser nega não. Viu? Nega que é nega, não nega ser nega não. Fechou? Aí, presta atenção. Nega que é nega, não nega ser nega não. Nega que é nega, não nega ser nega não. Seja preta, seja plus size e empodere-se. O recado é o seguinte: nega que é nega, não nega ser nega não. Nega que é nega, não nega ser nega não. Nega que é nega, não nega ser nega não. Nega que é nega, não nega ser nega não. Nega que é nega, não nega ser nega não. Nega que é nega, não nega ser nega não. Nega que é nega, não nega ser nega não. Nega que é nega, não nega ser nega não. Nega que é nega, não nega ser nega não. Oi? Nega que é nega, não nega ser nega não. Nega que é nega, não nega ser nega não. Nega que é nega, não nega ser nega não. Nega que é nega, não nega ser nega não.